Daí, hein? De novo, vamos ver como é que nós estamos nesta... Que dia hoje? A gente fica tão perdido, né? É quinta-feira. Meu Deus. Como é que vocês estão? Oi, Marisa. Hoje tu vai cansar de ver minha cara, Marisa. Troquei de roupa, pelo menos. Vou deixar meu celular aqui pra gente ir acompanhando. Oi, Ana Paula, tudo bem? Segue Caxias. Como é que estão? Sara, chatinha, como é que tu tá? Ai, como incomoda essa guria. Deus do céu. Saudade, né? Mesmo que me incomodando, mas tem saudade. É aquela história, né? A gente liga a live, né? Acabou de sair o Maluquete, terminou a aula do professor Cláudio, né? Tava acompanhando aqui. Então, a gente dá este momento aí para as pessoas irem chegando, para você dividir a live, mandar o linkzinho pro colega no grupo do WhatsApp, sabe? Fazer aquela situação, né? De compartilhar os negócios, para quem quiser assistir, quem quer saber um pouquinho de UTI, né? Hoje o assunto é bem específico. Hoje, de novo, Novo Hamburgo. Ai, sim, né? Até me ajeitei, Marisa. Me ajeitei. E aí, Luana, como é que tá? Dando comercial aqui de sempre. Olha, temos pessoas já. Hoje eu sei que já tá atípico, né? Porque a gente já começou com as aulas. Começou não, né? Já tá até no final já de uma bateria praticamente, né? Então tem muita gente que neste momento tá em aula, né? No turno da noite. A gente sabe disso. Mas é aquilo, né? A live vai ficar salva aí pra gente poder ver em outros momentos, né? Então fica aqui na página. Aí quando tu tiveres, ou quando o colega quiser, né? Quando ele quiser acessar, é só vir na página do SEG procurar pelas lives, pelos vídeos, né? Que eles vão ficar salvos para vocês. Então, quem não consegue acompanhar agora, consegue acompanhar no outro momento. Mas, né, os colegas aí que estudam de manhã, que estudam de tarde, final de semana, que estão aí de distanciamento social, né, estão em casa, aproveita agora para a gente falar um pouquinho de terapia intensiva, né, que é um assunto que eu particularmente gosto bastante. Então, vamos acompanhando. Deixa eu só ver aqui como é que tá. Baixar meus volumes das minhas coisas aqui, senão daqui a pouco toque. E aquelas perguntas clichês, tá, gurias, que estão aí comigo, né? As que eu conheço, o pessoal que está acompanhando a gente, já tem 140 e poucas pessoas. Por favor, quem não me conhece, meu nome é Tânia, a gente vai falar um pouquinho sobre o TI, e vocês, neste momento, têm que fazer aquela situação de falar assim, estou lhe ouvindo, não estou lhe ouvindo, né? Da imagem, como é que tá? Que a gente tem que perguntar, né, gente? Não sou uma senhora da internet, né? Mas a gente tenta dar uma ajeitada aqui, né? No que for possível. Então, se vocês puderem, né, auxiliar neste momento, agradeço. A Sandra chegou. Josi, Marcelo. Oi, Marcelo, tudo bem? Ai, não tava rolando o negócio, gente. Eu pensei que vocês não estavam falando a louca. Oi, Tamires. Viviane da TE 90. Oi, Renato Porto Alegre. Ai, Ezequiel, Lorde. Ai, eu sempre tenho que falar, né? Eline, que querida, como é que tu tá? E aí, Fernando? Fran, de Novo Hamburgo. Lenara, Tamires, tá aí. Ai, Gabriela, musa. Ai, é você, princesa. Ah, por isso eu tava achando estranho, mas ninguém tá dando um oi, tá travado esse negócio. Não, é que não tava rolando aqui. Ai, a burra. Merlin, como é que tá? Então tá tudo certo. Muito bem. Ai, com legenda, ai, Ellen, só um pouquinho. Só tudo isso daí, minha filha. Né? Vou ter que desenvolver essas assados. Desculpa. Fabrícia, até acertar. Da Luda 75 também da Cecília, da 82, Mariceg de Caxias.
Eu acho muito divertido essas lives, né? Que a gente fica interagindo com o pessoal de todas as escolas, né? Nossa, o pessoal de fora é muito divertido. Boa noite. Lid, tudo bem? Lidiane Barbosa, Maurício, da SEC também de Caxias. Então, hoje temos um quórum de pessoas aqui, né? A Josi me atrasei, mas cheguei. Tá, tudo bem. Não comecei ainda, tava te esperando, tá, Josi? Então, gente, vou começar um pouquinho, porque eu me propus a falar de terapia intensiva, né, assistenciais e ventilação. Ficar louca, né? A gente não consegue tudo isso na hora, obviamente, por isso são noções. Então, para quem não me conhece, é aquela história, né? Vou me apresentar. Ezequiel. Vou apresentar para quem não conhece. Né? Sou professora, sou enfermeira, trabalho na SEG em Porto Alegre. Né? Trabalho há alguns anos já no SEG, desde o início. Também sou curso junto. Então, ministro vários componentes lá dentro do nosso curso, quanto até da segurança do trabalho. E como enfermeira, né, eu sou enfermeira há 8 anos e fui técnica antes também por 8 anos. Como enfermeira, gente, eu vou de vez em quando aquelas das olhadinhas ali, né, como sempre. Como enfermeira, eu sempre fui enfermeira intensivista. Eu trabalhei em outras unidades, como técnica, eu trabalhei em bloco cirúrgico, eu trabalhei em clínica cirúrgica, em nefrologia, que eu gosto bastante, né, tem unidade de internação cirúrgica, então, várias unidades. Mas como enfermeira, também trabalhei em centro diagnóstico por imagem, mas basicamente o meu tempo maior de assistência como enfermeira foi em UTI adulto. Então, sempre trabalhei nessa área do hospital que eu mais amo. Então, assim, eu venho aqui levantar a UTI para que todo... Eu vi, Mari, que a Sara está aqui, já me incomodou. Eu sempre digo assim, né? Que professor, a gente tem que... Quem assistiu a outra live que eu fiz, eu falei muito sobre time, sobre equipe de enfermagem, sobre como é que era o funcionamento da área, né? Aqui é uma área mais específica. Eu costumo dizer que a gente, enquanto professor, o que a gente tem que pensar, né? A gente não tem só que passar informação, lembra? A gente passa informação, você transforma em conhecimento. Só que a gente tem que realmente ter paixão por aquilo que a gente está falando, principalmente de áreas específicas, né? A gente teve uma live infantil, o pessoal da ciência conhece nesse momento que a Taninha vai dizer, né? Ai, gente, tem pavor. Sheila, não briga comigo, por favor, mas por isso que a gente tem profissionais que gostam. Mas essa história, mamãe, bebê, xixi, gente, não tenho. Não tenho paciência, não tenho, sabe? E isso é maravilhoso, eu costumo dizer. Né? Pessoal que já teve aula comigo, sempre eu falo isso, né? Vocês nunca vão me ver dando aula de materno. Por quê? Porque é ruim? Não, tem a professora Merlin, que está aqui conosco, maravilhosa também, que dá esse tipo de componente. Você ama esse letreiro. Que letreiro, filho? Não, acho que é aí, que não tá aqui, tá? O que acontece? Tava falando da Prof. Merlin, né? A Prof. Merlin, ela trabalha lá, a professora Sheila, essas são as que eu conheço, claro, né, da Cecília. Trabalha nessa área e tem pro processo de gestação bebê, enfim, e elas vão fazer tu te encantar, porque elas gostam. Eu gosto de quê? De terapia intensiva. Sabe? Paciente de ventilação mecânica, parâmetros, drogas, entender funcionamento do equipamentos, de tudo que pode fazer enquanto enfermagem para o paciente. E que na terapia intensiva é o lugar que mais pode entregar cuidado, porque ele é paciente, né? A operação mecânica ele depende 100% exclusivamente de nós. Então é só a gente que trabalha por isso. É só a gente que faz cuidados com este paciente. Ele não tem ninguém, a gente não tem tá dando na live, entendi, mas não fui eu que ativei, gente. Aí agora eu não sei como é que a gente tira. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui. Entendi. A Ana Paula disse que não tá com legenda, deve ser configuração 1. Então tá.
Beleza. Deve ser isso, porque vem nada, tá, gente? Então, de repente é alguma coisa que tem o equipamento, pode ser também, tá? Alguma ativação automática tem. Vou ali uma fala em que é pensar que é a unidade que a gente entrega totalmente o cuidado do paciente. É a gente que vai fazer para ele. A gente não tem um familiar, a gente não tem um acompanhante, a gente não tem ninguém ali que presta. Exclusivo interdisciplinar, da enfermagem, do médico, do assistente social, de todo mundo, para que ele tenha melhor estadia, desenvolvimento, né, que ele consiga se restabelecer. Então, por isso que todo mundo, né, trabalhe junto. Então, desta forma, a terapia intensiva se mostra como a área do cuidado. Que área? É a de ponta. Não que a gente não vai prevenir, lá a gente previne e muito. Então, não é só a atenção primária que previne, a gente prevenção e promoção em saúde. A gente previne lesões, a gente previne que o paciente desenvolva lesões, a gente previne que ele tenha uma piora lá dentro, certo? Então, o que acontece? Quando a gente UTI, antes de eu começar, vou dar uma você. O pessoal está se ajudando, o áudio pode cortar. É aquela questão de internet, né, gente? Vocês têm que pensar uma coisa, né? A internet neste momento, principalmente o Facebook, a gente tem muitas lives acontecendo simultaneamente. Isso carrega bem, né? Não é só a internet, às vezes é a questão do próprio Face, mas isso acontece. Como eu falei, a nossa live fica salva, a gente pode ver de novo, assim, que tu te perdeu em alguma questão, tá bom? Certo? Vou começar umas coisas. Quando a gente fala em terapia intensiva, vocês já ouviram falar em UTI e CTI? É a mesma coisa. Por exemplo, assim, terapia intensiva tem unidade de terapia intensiva e centro de tratamento intensivo. O que é a unidade de tratamento? É uma unidade. Centro, a gente pensa em centro de tratamento. Mas qual é que é a diferença? Então, quando a gente fala assim, ó, UTI, a gente tem... Oi, Pri, tudo bem? A gente tem UTI, por exemplo, UTI cardíaca, UTI cirúrgica, UTI de crônico, UTI... Tem vários tipos de UTI, certo? A UTI ela é classificada por uma especialidade e não necessariamente por uma faixa etária. Então, UTI é uma unidade onde a gente vai ter especialidades. E o centro de tratamento, a gente vai estar tendo cuidado com pacientes sem especialidade. O que quer dizer isso? São os pacientes com qualquer coisa, assim, qualquer tipo de doença. Então, não é necessariamente o paciente que tem apenas uma necessidade, certo? Então, não é somente pacientes cardíacos, não é só pacientes crônicos, não é só pacientes transplantados. Então, o que acontece? Unidade de terapia, a gente tem especialidades. Tratamento, tem uma UTI geral, que é para todo mundo. E lembrando que os pacientes, eles não ficam juntos, assim, independente da idade, tá? Oi, James. Balanço, a gente conseguiu, eu falo um pouco. Lá tá pedindo balanço hídrico, se conseguir, eu chego lá. O que acontece? Quando a gente tem na unidade de terapia intensiva, a gente vai ter classificado por faixa etária. Tem o UTI neo, pediátrico e adulto. O UTI neo é até 29 dias, né? O UTI pediátrico é até 17 anos, 11 meses e 29 dias. Lembrando que o paciente, por exemplo, pediátrico, ele até pode internar na UTI, perdão, paciente neo, ele pode internar na UTI, se ele teve alta do hospital na rede, ele vai para a pediatria. E pode acontecer de uma paciente adulta acima de 18 anos ficar na UTI pediátrica. Se a doença teve, por exemplo, foi e a característica da então tem casos
E também acontece, simplesmente, de ter adolescentes em UTIs adultos. Mas por faixa etária seria isso, entendeu? Para a gente ter uma classificação de diferença de idade, porque tem doenças que são características da idade. Então, por isso que eles vão ficar separados, segregados. Então, unidade de terapia intensiva se remete ao quê? A doenças específicas, especialidades específicas desse paciente. Sendo a gente tem um UTI geral, que tem vários tipos de doença ali dentro, né? Ou pós-cirúrgicos, ou de especialidades diferentes, certo? Oi, Leila, tudo bem? Gente, se o áudio estiver cortando um pouquinho, foi o que eu comentei, tá? Neste é uma pena. Mas vou devagarinho aqui e a gente vai tentando, certo? Vou botar um pouco mais lento, um pouco mais devagar, aí a gente vai pegando, tá bom? A Nara falou que o áudio ela tá entendendo. Beleza, é o que importa. Tá? Vamos devagarinho. Quando a gente fala em UTI, qual é que é a diferença? Né? Primeiro eu vou falar sobre rotinas, tá? Tem que ter algum tipo de especialidade para trabalhar. E tu precisa ter algum tipo de ação específica. Isso o pessoal me pergunta bastante, né? Não precisa. Tu não tem que ter uma especialização para trabalhar em UTI. Se tu tiver experiência ou se tu tiver especialização, melhor para ti. Mas aí ele falou que ficou claríssimo. Beleza, estão aprendendo, é isso que importa. Precisa especificamente? Não. Tu tem que pensar que em muitos locais, muitos hospitais, eles até gostam, preferem, vamos dizer assim, tu tem um recém-formado. Vocês aqui, ó, estão fazendo curso, alguns aqui via de desculpa, que já se formaram conosco, já estão no mercado de trabalho, que eu sei, que pode ir direto, vamos dizer assim, para uma UTI. Quando eu falo que especialização é importante, é porque tu te qualifica, né? E tu coloca dentro do teu currículo e tu mostra para as empresas que tu quer atuar, né? Aquilo que tu quer fazer dentro de um hospital. Então, mas não necessariamente que tu tenha que ter. Obviamente, se tu tiver especialização e se tu tiver experiência principalmente, né, com certeza vai ficar muito mais fácil e favorável para ti. Caso o adolescente precisar de mais atenção, poderia parar a pediátrica? Sim. Quando eu digo o ideal é que ele vá para a pediatria, tá? Vivi estava comentando, até 17 anos ali. Mas eventualmente pode acontecer que na unidade, no hospital que ele vá, não tem. Né? O pessoal do interior aí pode até me ajudar. Às vezes não tem uma UTI pediátrica, pediatria, então, né, que é a saúde nula. Então, ele precisa ficar na UTI adulto, tá? Mas o ideal, sim, é que ele precise de uma área pediátrica, dependendo principalmente daquilo que ele tiver, tá? Então, o que acontece? Dentro da UTI, a gente precisa pensar o quê? Ah, Xande, beijo, querido. A gente precisa ter um grupo de pessoas muito coeso. Como eu falei, não precisa de experiência para nós, né, enfermagem. Claro que o médico tem que ser intensivista. Se a gente tiver uma qualificação, melhor. Técnico de enfermagem hoje, junto ao COFEM, é responsável por 2 pacientes em ventilação mecânica. É isso que vocês têm que assumir. Pode acontecer de vocês ficarem com 3 pacientes, por exemplo? Pode. O que é o correto? Que seja, então, 3 pacientes não em ventilação mecânica, né? Não entubados no ventilador. Vou falar, Fabrícia, a história do pronado, que é um dos pontos importantes aqui quando eu falar de ventilação. Vou falar assim. Então, o que acontece ali? Ele vai ficar, vocês, né, vão ficar pacientes completos, com ventilador, cuidando de todo paciente, até de hemodiálise dele. Pode acontecer de tu ficar com 3 pacientes? É arriscado? É. Muito arriscado. Né? Fora as medidas de isolamento, estou pegando o gancho aqui que a Fabrícia está comentando de pronar o paciente de vista ao Covid, né? O risco de infecção é muito grande, né? A gente manusear vários pacientes é muito arriscado também. Então, técnico de enfermagem assumir 2 pacientes, o ideal, né? O cenário ideal, e assumir de 6 a 8 pacientes, cenário ideal. Um médico a cada 10 leitos, fisioterapeuta também, os físios. Sandra, a gente precisa muito do físio. Tanto, peraí que tá passando um avião aqui.
Tanto que hoje a gente já tem físio, eu digo hoje, né? Porque isso é uma coisa que se foi batalhado muito, né? Físio 24 horas, né? Então, o mínimo exigido é fisioterapeuta 18 horas por dia dentro de uma UTI. Porque muitas vezes eles não tinham essa carga horária, não porque eles não queriam, entendeu? Pela questão de legislação. Então, hoje, o ideal é o quê? Se tenha pelo menos 18 horas do dia, das 24 horas, tem que ter físio dentro das UTIs, prestando atendimento ao paciente, fazendo o auxílio tanto quanto mecânico, que nem a história do Pronar, né, Sandra? Que nem a história do Pronar. A gente está ouvindo muito falar sobre Pronar paciente devido ao Covid, porque Pronar paciente é com síndrome da angústia respiratória aguda e com SARS, que é para facilitar para ele fazer melhor troca gasosa, para aquela secreção que está tanto em bases pulmonares quanto em região posterior de pulmão se expanda e consiga ser excretada. Hoje eu vi um vídeo, vocês já viram, tem um vídeo que eu vi rolando na internet que é para o vírus sair do paciente pela boca, pelo nariz. Vocês viram esse, gente? Pelo amor de Deus. Eu vou só fazer um parênteses aqui, vocês viram isso? Alguém que tá falando, tirando os nossos, que bom, que é para tirar o vírus do paciente. Não, gente, não vai sair o vírus do paciente, né, gente? Vai ajudar a expectorar, vai ajudar a eliminar secreções. Por isso que tem auxílio do ventilador com PIP alta. Nós vamos falar disso na parte da ventilação que eu estava comentando, tá? Então, mas não é quer dizer que vai eliminar vírus de paciente, nem isso, certo? Então, voltando ali, tem que ter físio pelo menos 18 horas, o enfermeiro de 6 técnico de enfermagem assumindo o paciente por vez. Gislaine, Pronar, eu vou explicar para vocês direitinho o que é. O Pronar é deixar o paciente em decúbito ventral, é virar o paciente de bruço. Tá? Essa parte aqui junto ao paciente, sabe? E é a parte que vai ficar, para não deixar em dorsal, deixar em decúbito ventral, ele vai ficar de bruço na cama. Pronar o paciente em UTI é um rolê, não é vamos ali, vira. Sabe assim, ó, pensa. É um rolê, porque o paciente está entubado, ele está com acesso, ele está com sonda, ele está com várias drogas, tudo. E aí a gente simplesmente tem que virar esse paciente de bruço, né? Do avesso, em cima da cama. Então tem que ir todo mundo. Chama físio, chama médico, técnico, enfermeiro. A gente tem que cuidar muito bem esse paciente, fazer coxins de apoio, virar o paciente todo para um lado da cama e depois poder pronar ele, né? Virar ele de bruço em cima do leito, posicionar os eletrodos de uma forma mais correta nesse paciente, estabilizar a cabeça e tudo. Não é fácil, sabe? Assim, prona ele viradinho. Não, né? Sim, é uma mão, tá? Alexandra, só a pronação sem estar usando respirador ajuda alguma coisa? Não, gata. Não neste caso aqui, tá? É a Alexandra. Eu pensei que era menino, agora me assustei. Alexandra, a gente tá falando do pronado, né? Se ele não é pronação mecânica, não, porque o que é a SARA, né? A síndrome da angústia? Ela vai ser relacionada com o tempo de ventilação mecânica fechada e acúmulo de secreção. Então, tu vai pronar ele justamente por ele estar no ventilador. Qual é a relação que tem com Covid, por exemplo, né? Sim, pronar é paciente entubado. Então, nessa situação que a gente está falando, o que tem relação com Covid? O paciente faz insuficiência respiratória. Então, ele tem uma probabilidade maior de fazer aterectasia pulmonar também. Por isso que tem que aumentar a PIP, que eu já vou falar. Por isso que a gente vira ele. Então, a gente precisa fazer isso junto dos manuseios. Se fala muito hoje, né? O pessoal está comentando, chegou, vamos dizer assim, no falar de pronar, as pessoas estão falando sobre isso, né? Mas isso sempre existiu dentro das UTIs por doenças que têm essa relação, que é principalmente que é relacionado ao processo ventilatório do paciente e intubação do sistema fechado, né? Ele está no ventilador. Alexandra, achei que relaxava a musculatura. É que tem a ver com a musculatura, mas principalmente com a expansão aqui, ó,
pulmonar do paciente. Então, por isso que a gente vai virar ele, certo? Então, mas já vamos melhorar isso. Então, volta ali daquela parte. Eu sei que a gente vai tendo curiosidade, né? Mas volta daquela parte. Então, nós somos a equipe junto com o médico. O médico, ele tem que estar lá 24 horas, também tem que ter uma a cada 10 para poder cuidar do paciente. Dessa forma, a gente vai ter uma equipe interdisciplinar, fora os outros profissionais que vão estar auxiliando, né? Fono, físio já estava dentro, né? Mas fono, nutricionista, dentista, cirurgião bucomaxilo é muito importante, né? As infecções de vias aéreas relacionadas com a boca, gente, é demais, é muito alto. Não sei se vocês já ouviram falar das IRAS, que é as infecções relacionadas à assistência à saúde. Antes a gente falava infecção hospitalar, né? Mas o termo infecção hospitalar já caiu um pouco em desuso. Então a gente fala de IRAS, as infecções relacionadas à assistência à saúde. Uma delas, a gente tem lá vias respiratórias, de sítios e relacionadas à dor, que é as infecções que pode ter dentro de uma UTI por ele estar no sistema fechado, fazendo acúmulo de secreção, certo? Então, qual é o papel do técnico? Porque aí agora eu já vou começar a falar disso que vocês estão me tirando, estão perguntando bastante, tá? Vocês vão prestar atendimento ao paciente, ele está em ventilação mecânica, ok? Ele está entubado. Todo paciente está entubado, minha gente, pensa comigo, tá? Presta atenção na tia. Todo paciente que está na UTI está entubado? Não. O paciente que vai para a UTI é um paciente que tem risco de vida, no sentido de risco de morrer. Na verdade, é risco de morte, não é risco de vida. É risco de morte, estabilidade hemodinâmica. Então, e principalmente um paciente que tenha chance de sobreviver. Essas horas que a gente fala umas coisas que a gente não gosta muito de ouvir, tá? Não é lugar para paciente PNR, por exemplo. Não é um lugar que o paciente vai para o porto. Tá? Eu já vou falar, Luciano, sobre a questão de apronação. Já vou chegar ali. Melhor, tá? Não é um lugar para o paciente conforto, para o paciente PNR, por exemplo, que se parar não é para reanimar. Não é essa a intenção. Muitas pessoas associam o UTI para lugar de morte. Não é lugar de vida. Né? É para pessoas que tenham chance de sobreviver. Então, por isso que lá é tão específico o cuidado. A gente tem que estabilizar o paciente e tentar tirar ele o mais breve possível dali. Então, você pode sim ter paciente que não está em ventilação mecânica, não está entubado. Né? O paciente que teve um infarto, por exemplo, ele vai ficar na UTI. Ele pode estar estável, ventilando em vias aéreas, assim, né? Sozinho, mas ele vai ficar na UTI nas primeiras 48 horas para observação. Isso pode acontecer, tá? Pode não, deve acontecer, ele tem que ficar ali. Então, e depois ele vai ter, mas tu tem um paciente em ventilação mecânica. Quais são os seus cuidados básicos lá naquela UTI? Tu vai cuidar do acesso, tu vai medicar paciente, tu tem que dar banho, tu tem que trocar paciente, tudo isso que vocês sabem de geral. Eu sei que eu estou falando com vários colegas aqui, né, professores, com meus alunos, que eu estou vendo aqui, o Luciano tomou um leito já de vida, colegas que estão iniciando, né, colegas que estão fazendo o curso agora, de repente, é paciente crítico, né, então, meio assim, né, no assunto, porque é um assunto bem, bem específico, né, mas é importante pela vivência que a gente está tendo hoje até mesmo. Então, tu vai cuidar desse paciente como um todo. Só que o paciente entubado, ele vai ter um negócio chamado ventilador com ele. O que é esse pós-cirúrgicos também? Isso mesmo, tá? Ela falando que também é para pós-cirúrgicos. Exato, pós-cirurgia bariátrica, por exemplo, né? Vários tipos de cirurgia. O paciente faz bypass, que faz cirurgia de revascularização. E a gente tem cirurgias, tem UTI cirúrgica, né? Que é específico para esse paciente. Então, o paciente, ele vai para a UTI. Oi, Yara! Yara é minha professora de UTI. Essa mulher sabe tudo. Me ajuda, Yara, com a coisa que eu errar, que tu me diz. O que acontece? O paciente vai ficar em ventilação, tem uns parâmetros no ventilador que vai fazer com que o paciente faça a troca gasosa. Então, por favor, muitas pessoas falam respirador. Tá? O termo respirador não é que está equivocado, mas o que ocorre da gente
é o ventilador, né? Porque ele faz trocas gasosas, né? Inspira oxigênio e libera gás carbônico com o auxílio do ventilador. O ventilador muitas vezes empurra, faz pressão negativa dentro dos pulmões para pedir aquele CO2 que ele tem ali. Né? O ventilador vai trabalhar pelo paciente. Sempre o ventilador vai trabalhar pelo paciente? Não. A gente acha que o paciente está na UTI e ele são todos iguais. Né? Tem o tubo no olho fechado, tá meio morto ali, né? As pessoas acham isso. Mas não. Né? Tu pode ter 2 pacientes entubados, 2 pacientes em ventilação mecânica e eles são completamente iguais ou completamente diferentes. Então, tem necessidades diferentes. A Karine botou ótima observação. UTI é lugar de promover saúde, lugar de vida. Exatamente. Né? É para viver, né? Ninguém vai levar um paciente para UTI para ele morrer. Né? Não tem sentido, né, gente? Ele pode ser completamente diferente, dependendo dos parâmetros do ventilador. Como é que eu costumo pensar e falar para o pessoal? O ventilador, ele é como se fosse... Sabe a tua máquina de lavar? Tem lugar, enxaguar, bater. Eu sou uma ótima dona de casa, né? Mas ele não tem coisas diferentes que ele faz. Ele tem etapas que a gente coloca ele. Né? Tu quer só centrifugar, tu quer só enxaguar, tu quer fazer... Tu pode, né? Tu aperta os botões e ele vai fazer, não é isso? Então, o que acontece? O ventilador é como se fosse uma máquina de lavar. Ele é um liquidificador, muitas vezes, porque o médico e o fisioterapeuta vão estipular para ele parâmetros. Vamos lá. Médico e o fisioterapeuta, em comum acordo, vão estipular os parâmetros, certo? Só que quem que vai cuidar do paciente e quem que vai fazer os registros do paciente? Vocês, né? Os bonitos dos técnicos de enfermagem. Então, por isso que vocês têm que saber quem vocês estão cuidando, né? Quais são as necessidades deles. Tamires perguntou, caso o paciente usar intubação, automaticamente ele entra em coma induzido? Vamos entrar neste assunto. Mas continua aqui nos parâmetros. Dentro dos parâmetros que o ventilador pode ofertar para esse paciente, ele vai dar lá a FO2. Até anotei aqui, ó. Vamos ver se eu consigo. Olha que bonito. Sou muito didática, cara. A PIP e FO2. São coisas que ele vai fazer. Além de PIP e de FO2, que eu já vou explicar aqui, né? A PIP é a pressão positiva expiratória final. A FO2 vai ser a fração, né, de oxigênio inspirado. O que quer dizer isso? Gostou, Vanessa, da minha analogia dona de casa? Muito didática, tu não acha? O que é isso? O ventilador, ele tem modos para trabalhar. O que é modos? É modos que ele vai operar no paciente, que podem ser modos controlados, ou modos assistido controlados, ou modos somente assistidos. O que quer dizer isso? Se está em modo controlado, tudo o ventilador vai fazer. Ele vai ofertar PIP, FO2, que eu já vou explicar, a frequência expiratória, relação de inspiração e expiração, vai fazer o paciente. Se ele está no modo assisto controlado, o paciente vai colaborar no processo. Porque gente que gosta daquelas séries de TV, Grey's Anatomy e afins. Gente, é muito engraçado. Não tem aquelas coisas assim, ó, o paciente está entubado, assim, com o olho fechado, entubado, está em coma. E aí, simplesmente, ele abre o olho e, pá, tira o tubo dele e tá tudo resolvido. Não é assim? É muito engraçado. Aham, tu viu? Ele tá aqui bem louco. Já, acho que eu vou ter que botar ele pra rua, Ana Paula. Não sei o que tá acontecendo. Não é assim. Eu acho que viu o garotinho, pois então. Né? Então eles fazem toda uma movimentação. Eu acho que ele quer ir pra rua. Peraí. A gente tá em casa, né, gente? Calma aí. Ai, home office, né, gente? A gente cuida dos gatos, dos filhos, as roupas. Então, continuando aqui. Ele vai ter modos para trabalhar, que podem ser controlados ou assistidos. Se for controlado, eu já tirei, já botei ele para fora. Se o modo é controlado, o ventilador vai fazer tudo. Se for assistido, o paciente vai ajudar. Eu tava falando, a gente vê naquelas
A gente fica vendo aquelas séries que o paciente simplesmente acorda, tira um tubo, estuba, o paciente está tudo perfeito. E não é bem assim, né, gente? O paciente passa por um processo de fortalecimento para fazer o dano daquela ventilação, certo? Se o paciente está entubado, ele pode estar em coma, agora respondendo o colega, sempre, né, Lana? Pelo amor de Deus, esses gostam de uma atenção. Se ele está, literal, agora respondendo a coleguinha ali, perguntou, o paciente está em coma? Sempre? Não necessariamente. O termo coma induzido, ele, na verdade, não é bem assim, tá? Não é que é coma induzido. Coma é estado neurológico do paciente. O paciente está em coma. Ou o paciente está sedado, sob efeito de sedativos e opioides e hipnóticos, né? Midazolam, fentanil, morfina. Então, ou ele está em coma, o paciente está em coma, ou o paciente está sedado. Então, o termo coma induzido, muitas vezes, é um termo que é para as pessoas conseguirem ter maior entendimento, né? Vou falar do sim, Camila, tem várias pessoas que são formadas no Grey's Anatomy, né? Pelo amor de Deus. Então, não necessariamente que este paciente vai estar em coma ou vai estar sedado. Isso pelo contrário, né? Para ter o desmame, que é para fazer o fortalecimento, o paciente tem que estar recobrando consciência. O Glasgow dele tem que estar melhorando. Ele não pode estar sedado. Então, dados que eu falei, que pode ser controlado ou assistido, o médico vai determinar se o paciente tem condições de começar a participar da ventilação ou não. E também a gente vai ofertar PIP e FO2. FO2 é a fração de oxigênio, vamos dizer assim. O que significa isso? Pedro tá no quarto. Pedro é meu filho, eu botei ele em cárcere privado ali agora. Quando o paciente ventilar, né, FO2 é questão de oxigênio. A gente utiliza 21% do oxigênio que a gente tem no ambiente, a gente não usa 100%. Tá? A gente, em área ambiente, utiliza 21% deste oxigênio. Quando o paciente está no ventilador, o ventilador pode ofertar de 21%, que seria como se fosse em área ambiente, até 100% de oxigênio. Quem que vai determinar isso? Quem que vai dar mais ou menos oxigênio para o paciente? O ventilador. Mas quem que vai mexer neste botão ali? O médico e também o fisioterapeuta já é apoderado deste trabalho. E a questão da pompa pulmonar, que a gente estava falando, é o resto de pressão dentro. Eu costumo pensar assim, ó. Sim, ela é a escala de Glasgow quando o paciente está em coma. Paciente sedado é a escala de Haas. Aí é outra escala que a gente vai utilizar no paciente. O que é a PIP? Pensa no pulmão, tá? Pulmão. Tá? Vou fazer assim. O que é a PIP? Processo expiratório. Quando vai lá, expira, tu bota o gás carbônico para fora, pensa comigo, os alvéolos fazem isso? Eles se fecham? Não, né? Se eles se fecham, eles colabam. Daí é a telectasia pulmonar. Então, sempre tem que ter um resto de pressão dentro deste pulmão, que é a PIP, que tem um valor que é de 5 centímetros, número de 5 a 8 centímetros, que é para deixar de pressão aqui dentro, para este pulmão não fazer isso aqui, né? Na inspiração, restar pressão. Quanto maior a PIP, maior o número, que pode ser no ventilador a 40 e poucos, quanto maior a PIP aqui dentro, mais ele faz isso. Tá, então isso é bom? Isso é ótimo? Não, porque a gente tem risco de barotrauma, né? Tem risco até de ruptura se a gente abrir isso para o sistema, né? Então, não é que seja bom, tem uma quantidade. Aquela história que vocês estavam me perguntando do COVID, porque pronar do PIP. Paciente com COVID, paciente com SARA, hoje, é tratamento, né? Não é eu que estou dizendo, tu tem que deixar o paciente sempre com uma PIP muito alta. Hoje, PIP de 12, para ter mais pressão aqui dentro. Só que o que acontece? Eu estou com minhas bandas aqui. Só que o que acontece? Isso aqui é muito arriscado. Porque, por exemplo, o paciente tem risco até de fazer, como eu falei, barotrauma. A gente não pode abrir esse sistema do paciente de desconectar alguma coisa que pode fazer aqui, ó, ruptura pulmonar, por causa da pressão que a gente tem, né? Pressão intrapulmonar com pressão extrapulmonar.
A pressão que a gente tem no ambiente, né, ela tem que ser superior à que a gente tem aqui dentro. Né? Isso aqui é caixa fechada, é só tu pensar. Se a gente tem maior pressão dentro do pulmão do que fora, a gente explode, né? Então, por isso que a gente tem que ter pressão negativa referente. Então, o paciente que está com PIP vai ter que ser alta e vai ter a pronação que vocês falaram, que é pronar o paciente e virar esse paciente para liberar. Aí me perguntaram antes assim, quanto tempo? É protocolo, tá, gente? Vai ser um protocolo de acordo do paciente e com tratamento desse paciente. Quem vai determinar isso? Fisioterapeuta e o médico. Eles juntos vão estar auxiliando no tratamento. Protocolo pode ter variação. 12 horas pronado, 4 horas de decúbito dorsal. 8 horas pronado, vai ter que ver o protocolo que vai ter que ser feito com este paciente. Então, isso varia. Ninguém vai ficar pronado, por exemplo, 5 dias. Tem casos que o médico realmente vai fazer um manuseio muito grave para o paciente, mas sempre vai ser intercalado. Ele vai ficar pronado e vai ficar decúbito ventral. Pronado, decúbito ventral. E quando ele estiver pronado, nossa atenção redobra. Por que vocês têm que saber dessa questão de FO2, de oxigênio, de PIP que eu estou falando? Cara, porque a gente não pode cuidar do paciente se a gente saber o que está acontecendo. Uma coisa é um paciente que o ventilador faz tudo para ele. Outra é um paciente que está no modo assistido, por exemplo, com oxigênio baixo, com uma PIP fisiológica lá de 5, 6, uma quantidade de oxigênio baixa também, e o paciente não tem droga nenhuma sedativa. Ou seja, ele já está pronto para iniciar o desmame. Que antes me perguntaram também. É cada vez deixar o paciente se fortalecer mais. Agora sim, aquilo que alguém me falou antes, a musculatura. No desmame. Pensa comigo assim, ó. Elaine, como é que tu tá? Gostou, Luciano? Isso aí? O que acontece? Pensa comigo. Tu coloca um gesso no teu braço, tá? Um gesso. Colocou o gesso, fica lá. 2 meses engessado. Tirou o gesso do braço, minha gente. Como é que vai estar o braço? Me digam aí. Conta pra ti. O braço, tu já vai conseguir fazer tudo com esse braço. Vai estar tudo ótimo, top, assim. Vida que segue. Vai estar tudo bem com ele. Como é que vai estar a musculatura deste braço? Ele não vai precisar de fisioterapia. Ele não vai ter que voltar a ter um fortalecimento. Senão tu não pega uma sacola do supermercado. Que é a única coisa que tu faz agora pra sair de casa. Ir no supermercado comprar comida. Então, o que acontece? A gente precisa... Ó, a Isabel falou, meu familiar fazia 8 horas, depois virava isso por 16 dias. Exatamente, protocolo, perfeito. Quando o paciente está engessado, como eu falei, fica 8 meses aquela musculatura parada. Ele não faz exercício nenhum, ele não faz atividade, até atrofia, diminuição de musculatura, não é isso? Quando o paciente está entubado por muito tempo, numa ventilação fechada, o que acontece? O pulmãozinho fica aqui, ó. Nem faço nada, ventilador. Aqui a musculatura, o diafragma, está completamente aqui, ó, descansada, vamos dizer assim. O paciente, atrofiado, né, Viviane? O paciente tem que começar a fazer as coisas. Então, o que acontece? O médico começa a diminuir itens do ventilador progressivamente, de acordo com a necessidade e com a possibilidade do paciente, e mudar modos ventilatórios, para que o paciente consiga fazer sozinho. E estubar este paciente. E então, estubar o que é, né? É o tirar o tubo do paciente. Não é simplesmente chega ali e tira tudo. Ele tem que estar fortalecido. O paciente tem que estar... Exatamente, gente. O paciente tem que estar com um grau de lucidez, porque o paciente, se não tem um Glasgow adequado, nível de lucidez, ele não vai ventilar sozinho. Para aí sim, o médico ir mudando até chegar em CPAP, que é um dos últimos parâmetros, últimos modos, né, que se utiliza, até de repente colocar esse paciente em aire. Aproveito até para comentar, teve live da prof de Novo Hamburgo sobre oxigênio terapia, dá uma olhada lá, que ela falou de invasivos. Então aqui a gente está falando já de métodos, né, que é intubação, então por isso que é importante de repente tu dar uma resgatada, certo? Então tu vai ter este fortalecimento do paciente gradativamente. Botar ele em aire, por exemplo, que aí já deixa ele na parede, com o próprio oxigênio, aquele dos gases que vem da parede, e ele vai fazendo sozinho.
até conseguir retirar. Uma coisa que é interessante, a Patrícia falou, e tem mais chance de atrair infecções respiratórias? Sim, capitã. Como a gente tinha comentado, não sei se chegou a ver, Patrícia, um dos maiores índices que a gente tem de infecção hospitalar é infecção respiratória relacionada com intubação, né? Então, porque é um meio invasivo, né? E lembra que vias respiratórias são estéreis, né? Então, pra gente... E tu tá com um tubo no paciente, né? Que passa de valécula, né? Então, passa epiglote. Então, a chance de entrar um micro-organismo ali pros pulmões, gigante, né? Entende? Então, por isso que é importante a gente ter cuidados com ele. Então, esse fortalecimento vai ser gradativo. O que eu ia falar que era interessante? Paciente que vai fazer desmame, né, que ele vai ser extubado, o que acontece? Vai ser gradativo. Se o paciente cair a saturação, né, que a quantidade de oxigênio que está sendo... Ou o paciente fadigar, o que é o fadigar? Ele não respiratório, né? Afundamento de fúrcula, abatimento de asa de nariz nas crianças, enfim, né? Tiragem intercostal, eu nunca vou conseguir demonstrar isso, né? Porque é o afundamento aqui das costelas. Quando ele começar a apresentar, se ele começar a apresentar isso, para o desmame, volta para um modo controlado, aquele que o ventilador faz tudo para o paciente e tem que esperar no mínimo 24 horas para começar tudo de novo. De novo, é outro rolê. Às vezes o paciente fica assim, ó, no leito de vida na UTI, não consegue desmamar por isso, né? Porque ele não consegue sair daquele ventilador, porque ele não consegue reestabelecer. E nós, enfermagem, a gente está em todos esses processos, né? Em todas essas etapas junto do paciente. Vocês conseguem entender que vocês vão ver todos esses parâmetros, vocês fazem todos esses registros, tudo com esse paciente de vocês. Eu ia ver uma pergunta aqui, peraí. O Eric falou do braço, né? Inatividade, exatamente. A Alexandre tá falando do filho na UTI-NEL. O UTI-NEL, eles são safadinhos, tá? Gurias aí da NEL, me ajuda. Há uma característica interessante, né? Tubo na UTI pediátrica, UTI-NEL, até determinada idade, não tem balonete, né? A gente não infla balonete porque pode fazer até necrose de traqueia na criança, né? Porque a criança está em franco desenvolvimento, né? Ela está crescendo, né? Então ela pode fazer lesão. Por isso que os tubos deles não são com balonete. Então o que acontece? Que essa criança tem que pegar e deixar ela entubada, por exemplo, bota aquelas luvinhas de boxe, alguma coisa assim. Se tu não fizer isso, ela puxa tudo, ela bota a mãozinha e arranca, né? Então, isso acontece bastante. Saudade. Então, acontece bastante a extubação acidental dentro da UTI, né, neonatal, na UTI pediátrica, por causa disso. Na UTI adulto também acontece, tem balonete, a gente faz fixação de tubo para minimizar isso, né? Para tentar reduzir esses danos, né, essas possibilidades com o paciente. Certo? Deixa eu ver que horas são. Olha, lixo, vai ser 10 para as 8. Gente, queria falar de ventilação e agora vou dar umas olhadinhas aqui nas coisas que vocês vão me perguntando. Aproveita agora que eu vou dar uma atenção para te perguntar alguma coisa relacionada ao papel do técnico, o que vocês fazem exatamente. Como eu falei, vocês fazem todos esses registros junto ao paciente, vocês que vão fazer todo esse acompanhamento, e é muito importante vocês entenderem, né? Porque uma coisa, se o paciente vai ser estudado, que nem eu estava falando, o que acontece, né? O paciente, ele vai ficar meio agitado, ele vai começar a meio que se bater, ele vai ficar um pouco ansioso, e tu vai ter que manejar, porque não dá para sedar ele, né? Tu vai ter que fazer com que ele fique daquela forma para poder ser estubado, né? Ele não pode ficar, não pode sedar, senão tu para aquele processo que ele está fazendo de melhora aqui, né? A ventilatória, musculatura, que nem a gente estava comentando. Ó, que nem Isabel, meu familiar teve que aprender a respirar de novo, mas é exatamente, né? Falando num português, assim, né? É aprender a fazer as trocas. Gente, eu sei que esse assunto é bem específico, né? Mas eu acho que é importante a gente pensar em outras maneiras da gente fazer enfermagem, né?
né, da gente pensar em outras formas de cuidado, a gente pensar muito na unidade de internação, na emergência, né, no pronto atendimento, mas a terapia intensiva precisa muito do olhar da enfermagem, né, da proatividade da enfermagem, sabe assim? Vocês têm que estar sempre um passo à frente, senão fica aquela coisa copia e cola, né? E além do ventilador, tu tem um monitor, né? Monitor cardíaco que te dá todos os parâmetros. Frequência cardíaca, respiratória, pressão, tem pressão invasiva que tu vai verificar no paciente. A gente tem pressão do paciente na artéria radial. Né? Tu olha para a tela do monitor, tá a pressão real do paciente naquele momento na artéria. É um catéter inserido. Então, é muito prático, vamos dizer assim, tá tudo ali, né? Então, a gente se limitar é muito fácil. É importante a gente ter, né, do todo do paciente, do que está acontecendo com ele, senão a gente só fica aquele tarefeiro, né? Só copia e cola ali as coisas e dá banho, sabe sim? Podia ter mais. A intenção é essa, né, gente? Vocês vão ter aulas sobre isso, né? Quem está no projeto vai ter paciente, né? Quem era do projeto também tem adulto crítico. Então, vocês vão ter aula de ventilação, vocês vão ter aula desses cuidados. Aqui eu digo que não é aula, né? O Otávio, biólogo, muito bem. Aqui não é aula, é conversa, é um pouco momento, é tirar dúvidas específicas que de repente tu já tenha. Que nem eu disse, né? Hoje é um assunto bem que muitas vezes a gente não tem uma base ainda, a gente pode ficar meio assim, mas é justamente para isso, para te ver que a gente está inserido em várias áreas, né, do hospital, várias coisas diferentes, além, né, daquilo que a gente pensa que é só a enfermagem. Então a gente precisa que o técnico saiba ver um paciente que está que precisa do ventilador, que tem monitorização invasiva. A Bertielli, fala um pouquinho de balanço hídrico. Vou aproveitar e vou falar, então, porque já me pediram, Bertielli. O que é o balanço, tá? Balanço hídrico, a gente tem dentro das UTIs o balanço hídrico parcial e o balanço hídrico total, tá? Balanço hídrico parcial é fechado a cada 6 horas e o total a cada 24 horas. Isso são vocês, técnico de enfermagem. O que quer dizer isso, Elaine? Deu saudade, né? O que é o balanço hídrico? É a gente fazer um controle de todos os líquidos que foram infundidos no paciente, com todos os líquidos que foram eliminados deste paciente. O que é líquido infundido? É tudo que entrou. Soro, medicamento, dieta, sangue, né? O paciente recebeu. Tudo que entrou para este paciente. O paciente recebeu em 6 horas, né? Que o balanço hídrico é de 6 horas. Recebeu a cada hora 30 ml. Aí tu vai somar lá nas 6 horas, né? 30, 60, 90, 120, né? 180 ml de soro. O paciente recebeu 200 ml de dieta. O paciente recebeu 400 ml de medicamentos durante todo o turno. E aí tu vai somar. Isso é positivo. Então, assim, ó. Eu tô muito raiz. No balanço hídrico parcial. Tudo que entra é positivo, tá? Se entrou 600 ml nessas 6 horas do paciente, entrou 600 ml, tá? E ele eliminou 400 ml, a gente vai ter um resultado de 200 ml. Fazer continhas, exatamente. Tu vai ter um resultado de, ó, tudo que entrou, é muito estranho fazer isso, mais 600, quer dizer que entrou 600 ml, certo? E eliminou 400, ok? Saiu. Por onde que sai? Diurese, vômito que tu conseguiu, febre a gente também consegue mensurar do paciente para fazer uma continha para saber quanto de temperatura. Tudo que saiu, dreno do paciente, sonda nasogástrica, enfim, saiu 400. A gente vai ter um resultado de 200 ml, certo? Mas é de 200 ml positivo. O que quer dizer? E se forem 30 ml hora? Kathleen, aí a cada hora são 30 ml. Aí tu vai contando, 1 hora 30, 2 horas 60, 3 horas, né? Até o paciente terminar. Ou terminar, não é que eu digo o medicamento, for suspenso, certo? A cada hora, isso que fala, né? 30 ml por hora. Tu tem positivo. O que quer dizer 200 positivo? Vocês viram ali, entrou 600, saiu 400. Então, esses 200 de diferença estão aonde, minha gente?
Onde é que está esses 200 ml? Se entrou 600 de dieta, de soro, de tarará no paciente, tá? Saiu 400 de diurese de drenagem. Onde é que está aqueles 200 ml? Ficou no vivente, né? Tá lá dentro do corpo dele. Então, o paciente tem o maior risco de fazer o quê? Acúmulo de líquido, fazer né, ficar demasiado, fazer anasarca, né, onde tem edema de 4 membros, fazer hipervolemia, né, o aumento de volume. Sempre que aumenta o volume, prejudica o débito, né, faz mais força para aquele coração poder funcionar. Então, quanto mais líquido o paciente retém, mais edema esse paciente pode ter, não é isso? Mais acúmulo ele vai ter. E se ele eliminar mais do que está entrando, ele pode estar desidratado. Né? Se fosse o contrário, entrou 400, saísse 600. Ficou 200 negativo, né? Então, saiu mais deste paciente do que ficou nele. Então, ele pode ter desidratação, desequilíbrio hidroeletrolítico, diminuição de eletrólitos, né? De sódio, potássio, né? Enfim, aí tem que repor dentro desse paciente. Se está dentro do corpo, está retido, está retendo. Se está eliminando demais, ele pode estar desidratado. Então, o balanço hídrico parcial, você, né, os técnicos, vocês vão fechar a cada 6 horas. E a cada 24 horas a enfermeira vai fechar o balanço hídrico total do paciente, somando tudo que entrou naquelas 24 horas, né, nos balanços parciais, tudo que saiu. E este valor ajuda ao médico a pensar, né, no tratamento deste paciente. É uma das informações que é muito importante. Então, isso é muito importante a gente saber, né? O que é balanço, como fechar, como fazer essa conta, para a gente poder o tratamento. Se a gente erra no tratamento, lá na continha, né, do paciente, a gente erra muitas vezes lá no tratamento que o médico vai fazer, né? O médico não vai ficar conferindo suas contas, né? Ele não vai ficar vendo se o teu balanço está certo. Quem vai ver isso é a enfermeira. Por isso que ela fecha o total ali das 24 horas. Para ver se tá adequado aqueles parâmetros, aqueles valores que tu colocou. Então, esse registro é bem importante, porque ajuda, né, a fazer a projeção daquele tratamento. Tá? E é vocês que fazem, eu gosto muito de frisar isso. Tá? É técnico de enfermagem, isso é responsabilidade, certo? Tem uma folha lá bem importante para a gente fazer isso. As folhas de sinais vitais da UTI são gigantes. Vocês botam todos os parâmetros de PIP, de VAC, de FO2, sabe? Parâmetros do modo do paciente, como que ele está ventilando, todas as drogas que entram e que saem, tudo nesse paciente. Tá? Isso é vocês que realizam. Gente, é hoje, né? A gente vai falar 1 hora, a gente fica aqui pro resto da vida, né? Então, queria agradecer muito a presença de vocês, né? A paciência, o áudio meio cortando, um gato aparecendo, né? Então, mas acho bem interessante vocês estarem aqui conosco. A gente teve uma presença bem boa até, pensando que a gente já está em aula, né? E de um tão específico, certo? Então, eu quero agradecer não somente a Cecília, os alunos que eu conheço, mas todos nós alunos da nossa rede aqui. Eu fico vendo aqui do ladinho, vindo ali, Caxias, tem Novo Hamburgo, tá aparecendo, Santiago, cadê o pessoal? É importante a gente ter esse conhecimento e ele é para todos, né, gente? É para todos nós, independente do hospital, independente da realidade que tu vai ficar, né? Isso é bem a gente ter. Então, vou terminar aqui com o Clóvis. Como calcular os líquidos? Clóvis, no fiscal de demora, no frator da sonda nasogástrica, os drenos que o paciente tiver, é tudo que tu consegue medir assim, que aí a gente vai mensurar. Então, lá na sonda, então, a gente vai para certo? A gente continua buscando informação, conhecimento pela companhia de vocês. Nossa rede, nossa live fica. Quem quiser ver, por favor, isso é para crescimento nosso, né? Meu Deus, de todo mundo, colegas aqui que são professores que têm conhecimento, estão aqui para a gente trocar informação. Tá bom? Um forte abraço em vocês. Continue estudando, a gente tem não, a gente estava, mas vamos lá, porque né, a gente tem que passar por esses processos para a gente sair deles mais fortes. Pensa que toda situação de crise significa oportunidade, tá? Tem isso na tua cabeça. Crise é sinônimo de oportunidade. Oportunidade de crescimento, de conhecimento, é melhor alguma coisa. Tá bom? A caretinha no final. Tchau, gente. Um abração. E aí, certo? Beijo.
de luz.